Olá, tudo bem? Bom, estamos diante aqui de mais uma aula e para nossa aula de hoje nós começaremos sobre agora a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Portanto, para começar a nossa aula de hoje, vamos começar com uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por mais um momento, Pai, diante da Tua Palavra, onde nós nos alimentaremos, Pai, da Tua Palavra, onde nós iremos consumir, Pai, dos Teus ensinamentos, Pai, nós nos aproximaremos cada vez mais de Ti, Pai. Graças te damos, Senhor, por tudo que Tu fez conosco até agora, Pai, por tudo que Tu nos proporcionou, Pai, pelos momentos bons, pelos momentos ruins, Pai. Até mesmo por aqueles momentos, Pai, onde parece que a porta se fechou diante de nós, Pai, mas sabemos que tudo, Pai, contribui, Pai, para o bem daqueles que amam a Ti. Sabemos que Tu, Pai, é quem fecha as portas e Tu, Pai, quem abre as portas, Pai. Graças te damos, Senhor, pois cada dia mais queremos mais de Ti. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, nosso vídeo de hoje nós veremos sobre a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois estes serão fartos. A nossa aula ela será dividida em 3 aulas. Veremos 3 aulas sobre esta bem-aventurança. Então, na primeira aula de hoje, nós falaremos propriamente sobre o que é ter fome e sede de justiça. Na nossa segunda aula, veremos sobre exemplos de fome e sede de justiça para nos ajudar a compreendermos mais o que é fome e sede de justiça. E na terceira aula, veremos como eu sei que eu tenho fome e sede de justiça, como eu sei que Deus é prioridade na minha vida e como eu posso alcançar essa fome e sede de justiça. Já uma orientação de como eu posso avaliar isso em minha vida. Ok? Pois bem, então para começar o nosso estudo de hoje, vamos começar a nossa leitura em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz o seguinte para nós: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, a partir daqui, desse versículo, a gente consegue perceber agora que Jesus, ele já está nos trazendo o começo de uma nova lei. Ele está trazendo a nós um novo reino, onde ele é o rei. E como ele disse a nós, o meu reino não pertence a este mundo. Eu não vim trazer um reino terreno. Eu não vim trazer. Pelo contrário, eu vim trazer um reino que não faz parte deste mundo. Então, devemos lembrar. Até agora vimos pobres de espírito, onde eu reconheço a minha natureza, eu reconheço o que sou, reconheço o meu ser, que eu sou um ser de natureza miserável, pobre e pecadora. E por perceber o que habita no meu coração, por perceber essa perversidade, essa maldade no meu coração, eu choro por isso. E por chorar por isso, eu me torno manso, alcanço o domínio próprio. Alcanço onde eu não controlo, eu percebo que eu não tenho controle de mim mesmo. Então, não sou eu quem me controla, e sim quem me controla agora é o Espírito Santo. Onde eu não controlo a mim mesmo, mas quem me controla é o Espírito Santo de Deus. E a gente viu que as bem-aventuranças são as características do verdadeiro crente, o crente que é verdadeiramente feliz, aquele que realmente é salvo, aquele que é realmente farto, aquele que é realmente preenchido, cheio. Então, a gente viu que o problema das bem-aventuranças são pessoas que buscam felicidade em muitos lugares, buscam felicidade no mundo, nas riquezas, em bens,
em pessoas, né? Porque ser rico é ter muito dinheiro, é ter carro, é ter moto, é ter tudo, é ter sabe lá quantas mulheres, sabe lá quantos homens, é ter tantas coisas, não é? Essas pessoas são pessoas doentes. Doentes, estão necessitadas. Elas necessitam. Sabe qual é o maior problema da sociedade de hoje? E a sociedade, particularmente as cristãs, é que elas tratam, muitas das vezes, as coisas da mesma forma que um doutor ruim. O que um doutor ruim faz? Um doutor ruim, uma pessoa lá vai ao médico com queixa de dor de cabeça. Aí ela começa a passar os sintomas para esse doutor. Ah, doutor, porque eu tô sentindo isso, isso. E é uma dor de cabeça que não passa, isso. Aí o que o doutor faz? Transcreve ali uma receita. Olha, você vai tomar tal remédio aqui, pronto. Esse remédio vai fazer parar a tua dor de cabeça. Aí, quando chega, ela toma o remédio, as dores passam. Mas logo as dores voltam quando passa o efeito do remédio. Porque o que esse médico fez nesse caso? Esse médico apenas tratou do efeito do problema. Muitas das vezes nós fazemos isso. A gente apenas trata o efeito. Mas a gente tem que entender que o verdadeiro médico é aquele que vai chegar, olha, por que você fez essa semana que pode ter te causado dor de cabeça? O que você faz? Você tem alguma coisa antiga que te causava isso? Você tem alguma doença antiga? Você toma algum remédio agora? O que você faz isso? Ele vai caçando, vai caçando até chegar ali no problema central. Até ele ver o que causa esse problema. E quando ele descobre o que causa, aí é aqui que ele vai trabalhar. Olha, a sua dor de cabeça, aqui ó, só tomar medicamento não vai resolver o problema. Vai passar a dor de cabeça temporariamente, mas logo ela volta. Então ele passa o remédio junto com a solução para o problema. Olha, resolva esse problema que as tuas dores de cabeça passam para sempre. Acabou. E muitas das vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes nós somos como pessoas desesperadas por tomar remédio, por tomar, por exemplo, dipirona. As pessoas não querem saber de resolver a causa do problema, elas só querem passar com essa dor a qualquer custo. Aí sai se tacando em remédio, sem realmente focar na causa do problema. A gente não tem que tratar a dor, e sim a causa da dor. O que é a causa da nossa dor? O pecado. É porque nós somos pessoas de corações vazios. Pessoas que muitas das vezes estamos mortos espiritualmente. Temos que entender que a felicidade só está em Jesus. E Jesus veio a nós para tratar a causa dessa dor e não a dor. A felicidade está em seu evangelho. Felizes, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem a sua natureza, reconhecem o pecado na sua natureza e choram por isso e se tornam mansos. E por se tornarem mansos, agora eles têm fome e sede de justiça. São qualidades espirituais, todas. E fome de justiça também é uma qualidade espiritual. Ou seja, não é uma qualidade que qualquer pessoa tem, não é uma qualidade que qualquer pessoa possa adquirir, mas sim uma qualidade que uma pessoa, ela é por estar com Cristo e por crer em Cristo. E por ela já ser salva, ela tem fome e sede de justiça. Ou seja, sou uma pessoa que meu coração ele é invejoso, soberbo, avarento, orgulhoso, cheio de ego, cheio de autojustificação, que não possui nada por si só e que precisa de Cristo, necessita mais do que tudo da obra de Cristo
na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E muitas das vezes eu já chorei por isso. Muitas das vezes eu já chorei tanto. E até hoje eu choro. E quem dera, eu quero muito poder ser manso. E assim ter realmente fome e sede de justiça. Mas para isso, vamos entender um pouco então o que é ter fome e sede de justiça. Fome e sede. Se a gente pegar essas palavras, a gente percebe que ele está falando do desejo do homem. Está falando do anseio. Ele está indo agora mais profundo ainda. Agora a gente está no que seria o 4º degrau dessa escada. Que cada vez mais vai ficando mais profundo, mais difícil. O que antes passava só de um reconhecimento passivo, porque as 3 bem-aventuranças são passivas. Eu reconheço minha natureza, eu choro por isso, é passivo. Não sou eu que forço, e sim acontece naturalmente. Agora eu me torno manso, também passivo aqui dentro. O Espírito Santo agindo em mim. Agora eu tenho praticamente uma habilidade ativa. Nessa 4ª bem-aventurança, agora eu tenho uma habilidade ativa. Fala dos desejos. E vem a seguinte pergunta a nós. Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso anseio? Se eu perguntasse para você agora, qual é o seu desejo? O que você deseja? Talvez você possa dizer, eu quero um carro, eu quero terminar a faculdade, eu quero terminar a escola, eu quero passar em tudo, eu quero o meu diploma, eu quero ter um bom emprego, quero entrar no mestrado, quero entrar no doutorado, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar uma casa, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero isso, eu quero um parceiro, eu quero tantas coisas. Talvez você possa falar alguma dessas coisas que eu citei ou até mesmo outras. Aí vem outra pergunta. Como eu posso me tornar um bem-aventurado? Ou seja, como eu posso ser verdadeiramente feliz? Essa é a pergunta a se fazer. Como nós podemos ser verdadeiramente felizes? Eu posso dizer, quando somos verdadeiramente transformados pelo Evangelho. A conversão não é batismo em águas. Talvez você diga, eu já fui verdadeiramente convertido, eu fui batizado em águas. Não significa nada. Quer dizer, não que não signifique nada, não estou dizendo que não é nada. Mas isso não significa que você foi transformado. Sim, o batismo em águas é importante, tem sim um significado. Não é que ele não signifique nada. Mas ele não significa que você foi verdadeiramente transformado. Eu participo da Santa Ceia. Também não significa que você foi verdadeiramente transformado. O fato de nós fazermos tais coisas, o fato de lermos a palavra, o fato de talvez você ter dom de línguas, ter dons espirituais, o fato de você profetizar coisas, o fato de você fazer tais coisas, ser líderes de ministério, pastor de ministério, fazer tal coisa, nada disso significa que fomos verdadeiramente transformados. O que é a conversão e o que mostra? A verdadeira transformação é quando a minha natureza corrupta, má, pecadora, agora mudou. Agora eu sou uma nova criatura, um novo ser. Ou seja, naturalmente, hoje eu posso desejar tais coisas. Antes, é uma pessoa que diz, antes eu desejava isso, eu queria isso, eu era assim e fazia tais coisas e queria isso. Mas hoje eu fui transformado. E agora que eu fui transformado, eu não quero mais essas coisas. Agora eu quero outras coisas. Ou seja, uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, e por ser uma nova criatura, naturalmente, o meu ser agora é outro. Os meus desejos agora é outro. Um ser diferente do que eu era. Então,
Podemos fazer o que for, podemos fazer caridade, podemos ser gentil com o próximo, podemos fazer tais coisas, podemos falar em línguas, podemos ter dons, podemos curar, até mesmo ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Isso não significa nada quando não fomos verdadeiramente transformados. O fato de fazermos tais coisas não significa nada. Judas não só foi próximo de Jesus, foi um dos homens mais próximos da terra de Jesus. Ele conviveu com Jesus, andou com Jesus, falou com Jesus, fez milagres grandes que muitos homens na terra jamais tiveram e jamais vão ter oportunidade de fazer. Ele teve a oportunidade de curar e fazer milagres, receber habilidades únicas qual Jesus proporcionou a ele. Ele fez coisas incríveis. E sabemos o que aconteceu. E no fim, ele ainda tirou a própria vida. Não foi salvo. Então do que adiantou tal grandeza, milagres, curas, dons, até mesmo andar com Jesus? Ou seja, o fato de você ler a Bíblia e supostamente andar com Jesus não significa que você é salvo. A salvação, ela realmente acontece quando nós nos tornamos novas criaturas. Ou seja, criaturas que não existem nessa terra. Quer saber se você é verdadeiramente crente? Veja se você foi transformado. Veja se você foi modificado. Veja se o seu anseio mudou. É na vontade, é no livre arbítrio que veremos se nós realmente fomos transformados ou não. É aqui. Ou seja, do que o ímpio tem vontade? Dinheiro, fama, status, poder, bens, prazer, dinheiro. O verdadeiro cristão não anseia essas coisas. O verdadeiro cristão, ele anseia as coisas que vêm do céu. Ele anseia o espiritual. Ele anseia a Deus acima de qualquer outra coisa. Portanto, cuidado, principalmente com essa teoria da prosperidade. Se tem uma coisa ruim, essa teoria da prosperidade. As pessoas pensam muito que o evangelho não prega, né? Tipo, como se o evangelho não quisesse que o crente prosperasse. Crente precisa ser próspero? Sim. Deus quer que o crente prospere. Mas não se trata da prosperidade, se trata de Deus. E não da prosperidade em si. Então nós não devemos focar nessa prosperidade. A nossa prosperidade tem que ser espiritual, com Deus. Não aqui terrena. Se você é próspero aqui, na vida terrena, glória a Deus por isso. Mas se não fosse também, glória a Deus por isso também. Deus é Deus e continua sendo Deus. Seja o rico, seja o pobre. Tenha eu tudo, tenha eu nada. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, agora o meu desejo foi alterado. Meu anseio foi alterado. Então, Jesus está falando de vontade. Isso é proposital. Então, vamos lá. A gente viu que, em primeiro lugar, eu reconheço sua pobreza de espírito. Reconheço minha pobreza. E por ver minha pobreza, ver meu estado, agora eu choro por isso. E por chorar, eu vejo que sou pobre e me torno manso. E por perceber que eu sou pobre e por me tornar manso, agora eu quero me encher de Deus. É uma atitude ativa. Portanto, o que é fome e sede de justiça? Brevemente falando, fome e sede de justiça não é ter fome e sede de experiência. É eu ir pra igreja, querer sentir arrepio, querer chorar, querer rodopiar, fazer tais coisas e tal, querer ter aquela experiência. Isso não é ter fome e sede de justiça.
Tá longe de ser fome e sede de justiça. Quer dizer que é naquele momento que eu vou me encontrar com Deus. Ter uma experiência forte com Ele. Aí quando eu sair dali, não acabou essa experiência forte. Nós estamos restringindo apenas um dia da semana aquele encontro com Deus. Coisa que não é. Todo dia deveríamos ter esse encontro. Entende a diferença? Fome e sede de justiça a gente não deve pensar como uma espécie de moralidade. Como assim moralidade? O que significa moralidade? Significa que ter fome e sede de justiça não é ter fome e sede de respeito. Ter fome e sede de justiça, as pessoas pensam, ter fome e sede de justiça é eu buscar a palavra e buscar ser gentil, buscar ser uma boa pessoa, é eu buscar ser um ser lindo, maravilhoso, legal, que respeita tudo e a todos. Isso não é fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é diferente de justificação. É diferente. A nossa justiça, a nossa justificação é mediante a fé. Portanto, esse particular, ele está muito, principalmente aqui quando ele fala fome e sede de justiça, ele está retificando aqui o verdadeiro sentido de santificação, o conceito de santificação. O anelo pela fome, o anelo e essa sede de justiça se aponta para uma libertação do pecado em todas as suas formas de manifestação. Todas. As pessoas se afirmam muito ter fome e sede de justiça e acham que fome e sede de justiça é ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer tais coisas. Como? E ficam se justificando. Senhor, eu pequei, mas eu faço tais coisas, eu sou assim, eu sou gentil com o próximo, eu faço tais coisas. E isso vai apontando para o termo da moralidade numa espécie de tentativa de justificação. E Deus está dizendo, não. Não é para você ficar se justificando. Entende que as pessoas confundem? Fome e sede de justiça não tem nada a ver com justificação. A justificação é feita pela fé. A fome e sede de justiça é sim o desejo de receber libertação do pecado. Portanto, vamos verificar aqui o que é fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, em primeiro lugar, é o desejo de ter virtudes espirituais. Não é fome por bênção, não é fome por milagres, não é fome por cura, não é fome por resposta de oração. Antes de tudo, é fome pelo que vem do céu. Antes de tudo, é fome por ser como Deus. Como assim ser como Deus? Ser semelhante a Jesus. É crescer espiritualmente. Não é porque quer poder, não é porque quer ser o melhor, mas sim porque ama a Deus. O nosso alvo é Cristo. E por isso, qual que é o significado da palavra justiça aqui? O significado da palavra justiça, nesse ponto especificamente, é tudo quanto remete ao espiritual de Deus. Ou seja, o verdadeiro convertido, ele não percebe, ele não se conforma, ele não percebe, o não convertido, ele não percebe que ele necessita disso, ele precisa ser transformado. Enquanto o verdadeiro crente, ele não se conforma com o estado de fé atual. Ele diz, não, eu posso estar próximo de Deus o quanto for. Eu quero me aproximar mais. Eu quero estar mais. Entende? Eu quero mais. Mais. Senhor, o Senhor pode ter agido na minha vida. O Senhor pode ter me dado tudo. O Senhor pode ter me dado dinheiro, ter me dado carro. O Senhor pode ter me dado tudo desta terra. Não importa, porque eu quero mais de ti. Senhor, se o Senhor me dá bênçãos, glória a Deus. Se o Senhor não me dá, glória a Deus. Se o Senhor me deu essa casa, me deu esse carro, glória a Deus. Mas se o Senhor tirou também glória a Deus, Senhor. Glória te dou. Porque o que eu realmente quero é a ti, Senhor.
Se o Senhor me dá mais ou menos, tanto faz. É a ti que eu quero. É a ti que eu anseio. Cada dia mais. Ele não se conforma. Independente. Não se conforma. Ele sempre vai ter desejo cada vez mais por virtudes espirituais. Senhor, eu quero ter os dons do Espírito. Eu quero ter os frutos do Espírito. Eu quero ter mais e mais de ti em mim. Em segundo lugar, o que é fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça é ser livre do pecado e sua prática da servidão. Ou seja, no processo de conversão, agora eu fui liberto dessas correntes do pecado. Aquele pecado que me aprisionava, aquele pecado que me artesanava, né, que me tirava a paz, aquele pecado que me fazia me afastar do Senhor, que me afastava do Senhor, agora eu sou liberto. E agora eu não vivo mais na escravidão do pecado. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele mostra o pecado e liberta do pecado. Agora, passamos a mortificar o pecado. Ainda veremos sobre o tema de mortificação do pecado. O sermão fala sobre isso. E agora ele passa a mortificar o pecado. Fome e sede de justiça. Terceiro ponto. Fome e sede de justiça é desejar não pecar. Não é não pecar. Fome e sede de justiça não é eu não peco. Fome e sede de justiça é eu não quero pecar. É desejar vencer o pecado, é desejar ter domínio do pecado, é desejar dominar ele. Ou seja, é o crente que luta constantemente contra o pecado. Ele não se justifica. Ele não fica, Senhor, eu sou assim, eu pequei, mas eu sou assim. Senhor, eu pequei, mas por causa disso, eu pequei, mas por causa daquilo. Não, Senhor, eu sou um pecador. E eu não quero mais pecar. Eu não quero mais. Agora o velho homem fica incomodado. Agora o velho homem, cheio do Espírito Santo, agora ele começa a ser reprimido. O velho homem vai ficando cada vez mais comprimido. E agora a nova criatura começa a dizer, Senhor, eu não quero mais esse velho homem. Senhor, eu não quero mais pecar. Senhor, eu não aguento mais viver nessa vida. Eu não aguento mais. Eu quero sair dessa vida. Eu quero sair dessa prática pecaminosa que me afasta de ti. Gente, uma grande parte dos cristãos não tem esse desejo. O Espírito Santo se entristece muito por causa disso. O salvo, ele quer remover esse obstáculo. Mas o que tem de cristão hoje que só fica se justificando e não reconhece a natureza, e que só fica numa falácia com a boca, dizendo, Senhor, me perdoa, eu pequei e tal, eu não queria pecar e tal, mas Senhor, perdoa meu pecado, e continua no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro, sem parar. Porque o coração não se arrependeu de verdade. O coração ainda deseja o pecado, ainda ama o pecado. Crentes por aí que são assim e que não tem verdadeiramente no coração, Senhor, eu não quero mais esse pecado. Ter fome e sede de justiça não é só querer viver livre do pecado, e sim livre do desejo de pecar. Não é só se livrar de atos externos. A maldade está no coração e não no que eu faço por fora. Antes mesmo de eu cometer aquele pecado, eu desejei no meu coração aquele pecado. Então é aqui que eu tenho que tratar, não aqui fora. O que tem fome e sede de justiça quer viver livre do desejo da maldade do coração. Ele quer viver sem ódio, sem vaidade, sem perversidade. Ele quer viver sem imoralidade. Ele luta para guardar no coração a palavra do Senhor. Ele luta para ser purificado. Ele luta.
Romanos 7. A gente consegue ver em Romanos 7 o exemplo perfeito desse homem. Aqui a partir do versículo 7. A gente consegue ver o exemplo perfeito do homem lutando dentro dele, o verdadeiro crente lutando. Quem diremos então? A lei é pecado? Não, não é pecado. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. E ele está dizendo aqui para nós, no versículo 10, e na verdade versículo 11, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou-se morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. E ainda nesse capítulo, Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, sim, esse eu faço. Senhor, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Aqui a gente vê a luta interna do verdadeiro crente, essa luta contra a carne, essa luta contra esses desejos. É a luta constante do velho homem. É a constante luta da nova natureza contra o velho homem. Não baixa, o verdadeiro crente, ele não baixa a guarda. Ele não cede às tentações, ele não deseja pecar. Mesmo que peque. Não estou dizendo que o verdadeiro crente ele não peca, ele peca. Mas ele não deseja pecar. Mesmo que peque, ele não deseja pecar. Agora, precisamos ver, em particular aqui, que a gente viu até então a parte negativa. A gente precisa também ver a parte positiva. Qual que é a parte negativa que a gente vai ver muito também daqui pra frente? Qual que é a parte negativa dessa mensagem? A parte negativa dessa mensagem é não desejar pecar. Não quero pecar. Em primeiro lugar, negativamente. Agora, positivamente. Agora, o que eu quero? Eu quero ser santo. Você, crente, tem desejo realmente de ser santo? Verdadeiro crente. O salvo, ele tem medo de pecar. Quer guardar seu corpo, sua língua, sua mente. Quer guardar os seus pensamentos, seus desejos. Quer guardar a sua semana, o seu viver diário. Tudo ele quer guardar para Deus. Porque é para Deus. Sua família, seus bens, seu dinheiro, suas finanças, tudo, Senhor, é teu. Tudo é teu. E cada dia mais ele quer alcançar diferentes níveis de santidade. Exemplo disso são jovens. Gente, a gente vai encontrar muito jovem na igreja que quer vencer o pecado, porque os jovens de hoje têm enfrentado muitos pecados, jovens que querem vencer o pecado e não conseguem. Por que eles ainda não conseguiram? É porque eles são jovens ruins? Uma geração ruim? Não. Porque eles ainda não foram fartos de fato. Mas serão. Se continuarem em Cristo, serão fartos. Você, independente da idade que for, pode ainda não ter se sentido farto. Aí você vai pensar, então, porque eu não estou destinado a ser farto? Porque Deus não me quer, Deus não quer saber de mim. Não. Paciência. Você pode não ter sido farto ainda. Mas será, porque Jesus promete a nós aqui no versículo 5: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Você vai ser farto. Sempre. É uma promessa. Quarto lugar do que é fome e sede de justiça é ter vontade de manifestar todas as bem-aventuranças. O verdadeiro crente, ele não quer manifestar só quero ser manso, eu só quero ser misericordioso, ou eu só quero isso, só quero aquilo.
Não, eu quero ter todas as bem-aventuranças, eu quero ser semelhante a Cristo, eu quero me parecer com Cristo, eu quero andar com Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo. Eu quero possuir os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22. Eu quero ter alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. A santificação, o que ela é na prática? Não é quando eu tô no quarto pedindo para ser santo e pronto, eu fiquei santo. Senhor, eu quero ser santo. Pá, desce aqui um espírito de santidade e fiquei santo. Não é isso. Mas é eu aplicar cada conceito diário das escrituras no meu viver diário. Ele trabalha sempre para se santificar. É o desejo pessoal e íntimo de conhecer a Deus e ter comunhão com Deus. Esse daí é o quinto ponto, na verdade. Ter fome e sede de justiça é o desejo individual de possuir e querer conhecer a Deus. 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte para nós: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O crente deseja ter essa comunhão acima de qualquer outra coisa. Olha essas pessoas alheias. Observem que não gosta de Deus. Observe os seus gostos, as músicas que ela ouve, as pessoas que ela anda, a comida que ela come. Entende? Pessoas que não gostam da presença de Deus. Esses crentes que vão pro culto, mas ir pro culto é penoso. Tipo, eu tô no culto, mas eu não queria estar no culto. Quase que eu não venho hoje. Né? Eu só vim porque, sei lá. Ler a Bíblia é tão chata. Já viu o tamanho desse negócio? Nossa, não tenho tempo para isso. Eu trabalho, eu estudo, eu faço tantas coisas. Não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia. E aí, jejuar. É tudo coisa muito chata. Jejuar, campanha. Salmo 63 fala aqui para nós: ó Deus, tu és meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Olha o que o Salmo está dizendo para nós: Senhor, eu tenho sede de ti. Senhor, eu te quero mais que tudo. Salmo 105, versículo 4. Diz para nós: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, sempre. E Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz para nós: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha só que palavra linda! Quando de todo o coração me procurarem, me acharão. Os que têm fome buscam de coração, buscam a sua face continuamente, como a terra seca que precisa da chuva. Igual a Moisés lá em Êxodo, dizendo: Senhor, eu quero ver tua face. Mas Senhor, mas Moisés, eu te ofereci tudo. Maná, fogo do céu, eu abri o mar para você, as pragas do Egito, água saindo de pedra, tudo. Você viu o chão se abrir e engolir tudo, tudo. Você viu tudo, eu te dei tudo. O que mais você quer? E eis que Moisés diz: Senhor, eu quero a tua face, quero ver tua glória. É a ti que eu quero. É a ti. Eu não quero anjos. Não quero bênçãos.
Eu quero a ti. Nada na terra pode saciar um salvo. Dólar, drogas, bebidas, prazeres, dinheiro, nada. Só a presença de Deus. Né? E a gente viu que não é fome e sede de justiça. Orar, jejuar, ir pro culto, ler Bíblia, buscar Deus, mas por Ele. Mas não por Ele. Né? A pessoa tá ali por Ele. A pessoa não tá ali por Deus. A pessoa tá ali porque ela quer bênção, quer milagre, quer resposta, quer prosperar, quer ter dinheiro, quer as coisas. Não é problema querer essas coisas. Não tô dizendo que essas coisas querer é problema. Ah, mas eu quero viver uma vida boa. Não tem nada de errado em querer uma vida boa. Mas o problema é quando isso é seu foco, ao invés do seu foco ser Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uma vida boa pode lhe ser acrescentada, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Que nós não sejamos cristãos interesseiros. Que nem uma frase muito bonita que eu ouvi uma vez. Que muitas das vezes nós buscamos as mãos de Deus e não a sua face. Devemos buscar a face de Deus e não suas mãos. E para finalizar a aula de hoje, veremos sobre o teor desse desejo. Qual que é o teor desse desejo? Muito simples. É de fome e sede. Fome em grego, buscar com desejo impetuoso, estar faminto. E quando ele diz estar faminto, na tradução, quando eu digo a palavra que ele utilizou aqui, fome, é uma pessoa que, sei lá, tá há 2 semanas sem comer, 3 semanas sem comer ou pra mais. Gente, 2 semanas sem comer, consegue ter uma noção disso? E sede do grego. Sofre de sede, sede dolorosa, sede de alguém que tá no deserto há dias sem ver água. Que nem tá escrito em Salmo 63, Senhor, eu tenho sede de ti. Ou seja, que nem em 1 Pedro, tá escrito aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Então, gente, é aquele desejo ardoso que queima. Quando eu digo eu tenho fome e sede de justiça, não é qualquer fome e sede de justiça, é quando eu tô realmente desejando, com fome. Quando você passa o dia inteiro sem comer, diga para mim, o que você não daria para conseguir um prato de comida? Se você passa um dia inteiro sem beber água, o que você não daria para receber um copo d'água? Você faz isso com a palavra do Senhor? Ou você é aquele crente que passa um dia sem ler a palavra? Ah, eu tô de boa. Passa 2 dias sem ler a palavra? Ah, eu tô tranquilo. Aí esses 2 dias vira 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano. 1 ano não encostou na palavra do Senhor. E a pessoa tá bem. A pessoa, tô tranquilo. Mas por dentro tá morta. Nem se incomoda. O verdadeiro crente, ele tem fome e sede de justiça. O verdadeiro crente, só de passar um dia sem a palavra do Senhor, só de passar um dia sem falar com o Senhor, sem ver a palavra do Senhor, ele passa mal. Ele passa mal, se sente mal, ele arde de dor. Ele fica, Senhor, eu tô com muita sede, eu tô com muita fome, mas muita fome, Senhor, eu não tô nada bem, eu preciso de alimento. É esse sentido que Cristo está usando aqui. E isso é a verdadeira fome e sede de justiça. É aquele crente que precisa estar, que nem você faz com a comida, constantemente se alimentando. Tem o café da manhã, tem o almoço, o lanchinho da tarde, tem a janta, quem sabe até o lanchinho da madrugada. Mesma coisa com a palavra.
Senhor, dia e noite eu busco e medito na tua palavra, Senhor. E ai de mim, quando eu passo um dia sequer sem a tua palavra, eu ardo de sede de ti, eu ardo de fome de ti. Mesma coisa. Se você passa uma semana sem comer, vai chegar final de semana, vou pegar e vou colocar vocês para carregar um garrafão d'água. Vai conseguir? Não vai. Não encosta em comida uma semana. Fisicamente o corpo vai estar fraco. Não vai ter força para enfrentar. Então, como nós, como crentes, queremos nos alimentar da palavra uma vez por semana, vai no domingo pro culto e pronto, nunca mais encosta na palavra, só vê a palavra no próximo domingo. Como que em uma semana você vai conseguir forças para enfrentar as tentações, o pecado, enfrentar a maldade do coração? Praticamente todos nós, falamos de nós, nenhum de nós aguenta ficar um dia sem comida e sem beber água. Um dia a gente não aguenta. A gente vai sofrer muito. Então como podemos aguentar um dia sem a palavra do Senhor? Só existe uma resposta para isso. Estamos mortos espiritualmente. Por isso não sentimos. Então precisamos reanimar espiritualmente, precisamos reviver a sua palavra, nos encher do Espírito Santo e dizer: Senhor, reacende a chama do meu coração, reanima a minha alma, para que eu venha ser salvo, Senhor, para que eu venha ter fome e sede de justiça e eu venha ser como uma lamparina acesa, venha ser como um sal da terra. Um crente que só lê a Bíblia e vai pro culto e ora no culto não é forte. Mas aquele crente que todo dia busca ter comunhão com o Senhor a todo momento e se alimenta diariamente da sua palavra e se alimenta diariamente da comunhão com Deus, esse sim tem fome e sede de justiça, esse sim é forte diante do Senhor. Que nós possamos reconhecer isso. Que Deus venha ser nossa prioridade. Os que têm fome e sede de justiça são os que conseguem fazer tudo isso. São os que têm os seus desejos mudados, seus anseios mudados. Agora o seu prazer não está nas coisas dessa terra, está nas coisas de Deus. Seus prazeres estão no céu. E agora, mais do que tudo, ele anseia estar com Deus. Que a gente possa orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua mensagem, Senhor. Graças te damos por mais uma palavra, Senhor, onde tu nos mostra, Pai, que nós precisamos e necessitamos de ti, Pai. Porque é tu quem nos tornará farto, Senhor. É tu quem transformará o nosso anseio, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor, necessitamos de ti. Mais do que tudo. Necessitamos, Senhor, nos preencha, nos faça fartos da tua palavra, Pai, para que não tenhamos fome de ti, para que não tenhamos mais sede de ti, porque tu nos faz farto. Não queremos as coisas desse mundo, Senhor. Não queremos dinheiro, não queremos fama, não queremos status, não queremos nada disso, Senhor. Nós queremos a ti, queremos as tuas faces, Senhor. Se tu nos deres milagre, glória a Deus, mas se não der, Pai, glória a Deus também. Se o Senhor me dá tudo, glória a Deus, mas se tu não me der nada, glória a Deus também. Se tu retirares tudo que eu tenho, glória a Deus, Pai, Senhor, porque é a ti, é por ti, Pai, e é para ti, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro, posso ter fome, eu posso ser farto, eu posso ter sede e posso estar satisfeito. Eu posso ter tudo e posso não ter nada. Tudo eu posso em ti. Tudo posso em Cristo. Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Deus. Que cada dia mais venhamos ser
ansiosos por Ti, Pai. Que cada dia mais venhamos desejar a Ti cada vez mais, ansiar por Ti cada vez mais. Que a nossa fome por Ti aumente, que a nossa sede por Ti aumente. E que cada dia mais venhamos ser fartos por Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela honra do Teu grande e santo nome de Jesus Cristo. Amém.